Antes que o fogo descesse do céu, Deus falou. Ele advertiu. Ele esperou. Ele foi paciente. Sodoma não caiu de repente. Ela caiu depois de ignorar o aviso. Depois de rir da verdade. Depois de transformar o pecado em rotina. Enquanto a cidade dormia tranquila, o juízo já estava decidido. Naquela madrugada silenciosa, uma família foi chamada para sair, não por mérito, mas por misericórdia. E uma única ordem ecoou na escuridão. Fujam pela vida de vocês. Não olhem para trás, porque aquela não era apenas a destruição de uma cidade. Era o retrato de um coração humano que se recusa a abandonar o que Deus já condenou. Esta não é apenas a história de Sodoma. É um aviso. O vale parecia próspero. Terras férteis se estendiam até onde os olhos alcançavam. Rios cortavam o solo como veias vivas, sustentando cidades que cresciam em riqueza e influência. Sodoma, Gomorra, à distância, suas torres refletiam a luz do sol como promessas de segurança. Comércio intenso, celeiros cheios, portões sempre abertos. Mas o céu observava em silêncio. Nada ali parecia ameaçador. Nada indicava destruição. E ainda assim, algo estava profundamente errado. A prosperidade havia se tornado orgulho, a liberdade, desordem, e o desejo havia ocupado o lugar da verdade. Não foi uma queda repentina. Foi um desvio lento, quase imperceptível. Primeiro, o que era errado passou a ser tolerado, depois defendido, por fim, celebrado. O justo era ridicularizado, a consciência silenciada e o pecado entronizado. Sodoma não acreditava que o juízo pudesse alcançá-la. Gomorra ria da ideia de prestação de contas. Mas enquanto a cidade celebrava, o clamor da terra subia aos céus. E quando o clamor chega ao céu, o céu responde. Havia, porém, um homem que vivia inquieto em meio àquela cidade. Seu nome era Ló, sobrinho de Abraão, homem justo, mas cercado por um mundo que apodrecia diante de seus olhos. Ló conhecia o Deus verdadeiro, mas havia escolhido morar onde Deus já não era bem-vindo. Todos os dias, ele via a violência se tornar normal, a perversão se tornar cultura, a dignidade humana ser destruída sem remorso. E todas as noites, ao fechar os olhos, sentia o mesmo peso. Algo estava prestes a acontecer. Nos céus o Senhor falou. O clamor contra Sodoma e Gomorra é grande. Seu pecado é grave. Não era ira precipitada. Era justiça madura. Antes do juízo, viriam testemunhas. 2 mensageiros desceram, não com trovões, não com sinais espetaculares. Vieram como homens comuns. Ao entrarem em Sodoma, foram observados, avaliados, desejados. A cidade não via pessoas, via objetos. Quando Ló os viu à porta da cidade, levantou-se apressado, insistiu para que entrassem em sua casa antes que a noite caísse. Ele sabia. Quando o sol se punha,
Sodoma revelava sua verdadeira face, e revelou. Homens da cidade cercaram a casa, jovens e velhos, todos. Não havia vergonha, não havia limite. Traga-nos os homens que entraram contigo. Não era pedido, era imposição. Ló tentou apelar, tentou negociar, tentou ganhar tempo. Mas Sodoma já havia ultrapassado o ponto de retorno. Então, a intervenção, uma luz, um instante de silêncio absoluto. Os homens foram feridos com cegueira. Mesmo assim, tateavam a porta. Insistiam no pecado. Nem o sobrenatural os detinha mais. Dentro da casa, os mensageiros falaram com clareza. Esta cidade será destruída. Leve sua família e fuja. Ló correu para avisar os seus. Falou com seus genros. Eles riram. O juízo de Deus parecia exagero para quem já havia perdido o temor. Ao amanhecer, os mensageiros apressaram Ló, sua esposa e suas filhas. Não olhem para trás. Não parem. Fujam. E então o juízo caiu. Do céu, fogo, enxofre. Não como acidente, mas como sentença. Sodoma ardeu, Gomorra ardeu. Tudo foi consumido. No meio da fuga, um olhar para trás. A esposa de Ló parou. O corpo seguia em frente, mas o coração permanecera na cidade. Em um instante, tornou-se estátua de sal. Quando Abraão olhou do alto, viu apenas fumaça subindo da planície. Como a fumaça de uma grande fornalha, a justiça havia sido executada. E essa história não ficou presa ao passado. Ela ecoa, porque Sodoma não é apenas um lugar, é um estado do coração humano. Sempre que o erro é celebrado, sempre que a verdade é ridicularizada, sempre que o aviso é ignorado, Sodoma revive. A paciência de Deus não é permissão. O silêncio de Deus não é ausência. O mesmo Deus que espera também julga. E quando o juízo chega, já não há tempo para voltar atrás. A pergunta permanece: quantos avisos ainda serão ignorados? Quantos confundem misericórdia com aprovação? Quem tem ouvidos, ouça.